Olá, vamos agora à segunda e última parte do capítulo 12 do livro Obreiros da Vida Eterna de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier. Esse episódio se chama Excursão e Adestramento. E esse adestramento, como nós vamos ver aqui, é o adestramento àquelas entidades encarnadas aqui na Terra que, por merecimento próprio, receberão o auxílio dessa equipe na qual André Luiz participa, com o coordenador desse grupo, o Jerônimo, né? É um adestramento para o desencarne, né? Então, esses espíritos eles foram vistos no último episódio, foram visitados por essa equipe de Jerônimo, e eles agora, nesse episódio, serão encaminhados, junto com a equipe, até aquela casa transitória de Fabiano, onde começarão a receber instruções do seu desencarne. Então vejamos como que se dá essa parte do episódio número 12. Após ouvir a nova amiguinha, aquela Irene, que explicou como que funciona aquela instituição, e ela se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno. Jerônimo recomendou então a Luciana, a enfermeira do nosso grupo, e a Irene trouxesse primeiro aquela irmã Albina, ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante àquele compartimento, de onde seguiríamos então para a casa transitória de Fabiano, em excursão de aprendizado e adestramento. Adestramento esse que nós vamos perceber que é o adestramento para o desencarne. Ambos os grupos partimos em direções diversas. Utilizando a volitação com maestria, Hipólito interrogou-me bem-humorado. Já participou, André, você de serviço igual ao de hoje? Confessei que não e roguei-lhe esclarecimento. É fácil, tornou ele. Os que se aproximam da desencarnação, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo em ação quase que mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem para rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação. Geralmente estão hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos-emos nas extremidades, segurando-lhes as mãos e, impulsionados pela nossa energia, volitarão conosco sem maiores impedimentos. Recebi a explicação com interesse e em breve penetrávamos a modesta residência de Dimas. Aliviado por injeção repousante ou enfermo, não encontramos nenhuma dificuldade para subtraí-lo à atenção dos parentes. Notando-nos a presença, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: "Oh, meus amigos, será hoje o fim? Como tenho suspirado pela libertação!" "Não, meu caro", acentuou Hipólito sorrindo, "é preciso tolerar mais um pouco ainda. O descanso, porém, não tardará muito. Venha conosco, não temos tempo a perder." O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira e, de mãos dadas os três, rumamos para o rio, em busca da moradia de Fábio. Não se registraram obstáculos e, em reduzidos instantes, tomamo-lo à nossa conta. O companheiro ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital de modo a procurar o terceiro, quando Hipólito ponderou: "Não convém conduzir todos de uma vez. Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem." Lembrando-lhe os desvarios, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais à nossa espera. Irene e Luciana haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios.
Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde e buscamos Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito. Bonifácio, ao lado dele, cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando os nossos melhores esforços. Após trabalho ingente de magnetização do vago e, em seguida, a administração de certos agentes anestesiantes destinados a propiciar-lhe brando sono, retiramo-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio. Em minutos rápidos, pusemos-nos de regresso. Com a aquiescência de Jerônimo, nosso coordenador, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam uma consciência mais nítida da situação. Os demais titubeavam enfraquecidos, baldos de noções claras do que ocorria. O assistente organizou a corrente magnética, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós, outros, almas libertas do plano físico, mais experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias em assistência mútua, utilizamos intensivamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habilitados ao desdobramento, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Cabe aqui uma explicação do que é o adestramento. Nas questões da mediunidade, há uma mediunidade específica que nós chamamos de desdobramento, que é na qual o médium, presente a uma sessão mediúnica, normalmente este tipo de mediunidade é utilizado em auxílios de cura, de ajuda, à distância, onde o perispírito do médium se desdobra do corpo físico que permanece à sessão e ele vai até o local onde se encontra a pessoa que deverá ser assistida. Muitas vezes em hospitais ou no próprio lar, onde o médium lá, com o auxílio dos mentores no plano espiritual, buscam saber do estado daquele assistido, seja doença ou seja desequilíbrio físico, emocional ou espiritual, e o médium auxilia aos mentores a fazer esse tratamento à distância. Isto é o que nós denominamos de desdobramento em atividades mediúnicas aqui na Terra, ok? Como Adelaide e Fábio trabalham já, espíritas que já trabalham com esse tipo de mediunidade, a eles é muito mais fácil esta atividade aqui para o desdobramento, o corpo ficando aqui na Terra e eles indo até a casa transitória de Fabiano. Os outros, no entanto, porém, comentavam os acontecimentos em altos brados. «Oh, grande Deus!» exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas. «Estaremos nós no glorioso carro de Elias?» Ela volitando, provavelmente imaginando estar no carro de Elias, que, segundo os relatos bíblicos, ele se dirigiu aos céus numa carruagem do sol. «Dai-me forças, ó Pai misericordioso!» exclamava-se Cavalcante, de alma opressa. Ele, como ainda católico, faltava a minha confissão geral, ainda não recebi o viático. Oh, não me deixeis enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Suas rogativas sensibilizavam-nos os corações. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis, entre assombrado e inquieto. Atravessada a região estratosféricas, a ionosfera surgia-nos à vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos em combinação com as emanações lunares.
Espantado, Dimas perguntou em voz alta: Que rio é esse? Ai, tenho medo, não posso atravessar, não posso, não posso. Mas o impulso magnético inicial fornecido por Jerônimo era, no entanto, excessivamente forte para sofrer solução de continuidade ante tão débil resistência. E o grupo avançou sem recuos, até que muito além alcançamos o asilo de Fabiano, onde a irmã Zenóbia nos acolheu nos braços carinhosos. Congregávamos todos nós, os componentes da missão socorrista, os enfermos e mais 6 amigos desses últimos, detentores de elevados conhecimentos. Em pequena sala posta à nossa disposição, Gotuso, por gentileza, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção, dita sempre, de Adelaide e Fábio, que se mantinham concisos do fenômeno que ocorria. Em seguida, o prestimoso Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles comentando: Amigos, o concurso desta noite não se destina à cura do corpo grosseiro, posto que agora, à distância pelas necessidades do momento, tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma na presente situação intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação. De retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada essa primeira excursão de adestramento, encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado com maior ou menor intensidade o contentamento sublime deste instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós, solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Esse esclarecimento de Jerônimo vem muito a calhar, uma vez que a questão da nossa passagem, como está descrita e analisada por Allan Kardec na obra O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo da segunda parte do livro, que se denomina exatamente o passamento, onde a questão da facilidade maior ou menor no desligamento, no desenlace do corpo perispiritual do corpo físico, se dá pelo maior ou menor apego do espírito às questões materiais, né? Quanto mais desapegado das questões da terra, da matéria, mais facilmente é o desenlace do perispírito do corpo físico. No entanto, quanto mais apegado, né, e quanto menos esclarecimento espiritual nós obtemos, né, mais difícil vai ser isso aí. Isso se dá exatamente por essa explicação de Jerônimo a estes irmãos que vão desencarnar em definitivo. Damos a continuidade. Logo após, verificou-se breve intervalo durante o qual permaneceríamos à vontade. O assistente fora rápido nas explicações, esclarecendo-nos que condensava os assuntos em curtas sentenças, atendendo à incapacidade mental dos beneficiários, impotentes ainda para penetrar o sentido das longas dissertações. Com efeito, os companheiros recebiam parcialmente o alentador aviso, eram atingidos pelo socorro magnético positivo, mas as ideias que faziam do acontecimento eram muito diversas entre si. Cavalcanti, com a expressão ingênua de um menino, chamou-me em particular, indagando se estávamos ali no paraíso. Sentia-se aliviado, feliz,
Alegria enorme lhe banhava-lhe o coração e, contente e reconfortado, acentuava: não será aqui o céu? Não consegui fazer-lhe sentir o contrário. Albina, que era mais protestante, lembrava cenas bíblicas em suas interpretações literais do texto sagrado. Depois de observar o nevoeiro exterior circunspecta, perguntou a Luciana se aquela era a casa do Senhor, mencionada no capítulo 8º do primeiro livro dos Reis, no Velho Testamento, em vista da nuvem de matéria densa que cercava aquela paisagem. Dentre os espiritistas, Adelaide e Fábio entregavam-se à reserva feliz da oração, mas Dimas, embriagado de felicidade pelo provisório alívio, abeirou-se curioso do padre Hipólito e inquiriu se a zona representava alguma dependência venturosa de Marte. O ex-sacerdote esboçou largo sorriso e respondeu complacente: não, meu amigo, isso aqui ainda é a Terra mesmo. Estamos muito longe dos outros planetas. Trocamos inteligente olhar que traduzia bom humor antes de nossas considerações, talvez desnecessárias, mas Jerônimo interveio acrescentando: o plano imprevisto da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas religiosos com singular consistência, como nós estamos vendo, de acordo com as crenças que cada um manteve aqui na Terra. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura no patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida, isto é, da gradação. Por isso que eles estão em trabalho de adestramento para o desencarne. Voltando às explicações dadas por Kardec no livro Céu e Inferno, né? Quando aqui Jerônimo diz que o trabalho não pode ser brusco, né? É porque os laços do perispírito que ligam o corpo, eles não devem ser rompidos, mas sim desenlaçados, né? Que é o que vai fazer com que a passagem seja amena e tranquila, sem maiores sofrimentos. E fitando-nos mais agudamente, prosseguiu Jerônimo: há, contudo, observação valiosa a destacar. Como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio nos serviços da sabedoria e do amor que frutifica no instante oportuno, através de providências intercessórias ou de compensações espontâneas da lei que manda entregar as respostas do céu a cada um segundo as suas obras. Olha que maravilha, gente. Traduzindo um pouco o que Jerônimo aqui está dizendo, né? A rotulagem externa que socorre o crente, ou seja, não é a crença espírita, católica, protestante, evangélica, ateia, o que quer que seja que socorre, nos socorre com essas benesses no momento do desencarne. É exatamente as obras que nós realizamos. Segundo nós vimos no começo deste livro, né? Aliás, no começo deste trabalho da equipe que André Luiz participa, são espíritos que, um em cada escola religiosa, eles trabalharam no bem do próximo, do semelhante, né? E Jerônimo continua aqui: todo lugar do universo, portanto, pode ser convertido em santuário de luz eterna, desde que a execução dos divinos desígnios seja a alegria de nossa própria vontade, né? Então, o espírito evolui, o espírito consegue intercessões em seu próprio benefício, agindo na prática do bem. Fim da colheita de preciosos ensinamentos, começamos a regressar, terminando assim a nossa feliz excursão, devolvendo os enfermos aos leitos de origem na terra,
verificamos as impressões diferentes de cada um. Fábio demonstrava infinito conforto no campo íntimo. Cavalcante acordou no organismo de carne, pensando em recorrer à Eucaristia pela manhã. Dimas, ao despertar junto de nós, chamou a esposa e afirmou em voz fraca: Oh, como foi maravilhoso o meu sonho até de agora! Vi-me à beira de rio caudaloso e brilhante que atravessei com auxílio de benfeitores invisíveis, chegando em seguida à grande casa cheia de luz. Pousou a desencarnada mão na testa úmida e exclamou: Ah, como desejaria lembrar-me de tudo! Tenho a impressão de que visitei um mundo feliz, recebendo ensinamentos de grande significação, mas a minha cabeça falha. A companheira tranquilizou-o, exortando-o a dormir. Realizara-se a primeira excursão de adestramento com os amigos, que dentro em breve viriam ter conosco. Congregados de novo na abençoada instituição de Adelaide, deliberou Jerônimo nosso retorno à casa transitória de Fabiano para descansar e servir em outros setores, toda vez que a oportunidade de trabalho útil nos bafejasse com as suas bênçãos. E aqui encerramos esse capítulo, a viagem de excursão e adestramento para o desencarne, e brevemente teremos o 13º capítulo, que se denomina Companheiro Libertado, né? Sigamos sempre com a leitura e estudo dessa obra de André Luiz, que temos para conosco, que é uma obra que nos leva a reflexões para a nossa consciência espiritual. Pois com esta consciência é que nós, com certeza, já aqui na Terra, na presente encarnação, tomaremos as escolhas devidamente corretas para a nossa evolução espiritual. Fiquem com Deus e muito obrigado.